Olá, vamos agora aos fatos importantes que marcaram esta sexta-feira no Brasil e do mundo. No Brasil, antevéspera das eleições municipais. Um passeio pela história política do Brasil através de uma coleção de objetos distribuídos em campanhas eleitorais. E o mais incrível, todo esse material foi reunido dentro de uma delegacia. As maiores conquistas foram este lápis da década de 50, quando Ulisses Guimarães ainda tinha cabelo, e uma caixa de fósforo com o ator Paulo Gracindo, candidato a vereador. Mas a vedete do acervo é a vassoura, que prometeu varrer a corrupção. Daqui a pouquinho falamos deste assunto e também dos preparativos para as eleições de domingo. A campanha em São Paulo foi acirrada, também foi a mais escandalosa dos últimos anos. Agora, passado o período de ofensas, chega a hora dos desafios. Cobrir um rombo de quase 5 bilhões de reais. E recuperar outros 2,5 bilhões em impostos sonegados. Mais de 100 tipos diferentes de empresas de serviço movimentam a economia de São Paulo com o ISS, Imposto sobre Serviço. A alíquota na cidade é de 5% do faturamento. Comparada com cidades vizinhas, a taxa alta provoca uma verdadeira guerra fiscal. Enquanto um paga 5% em São Paulo, paga 0,5% ou 0,25% até em outros municípios. Em épocas de crise, os empresários deixam de pagar o ISS por uma simples razão: não dá cadeia. Resultado, a sonegação desse imposto corresponde a 52% da dívida de São Paulo. Só acumulado de ISS, nós temos 2 bilhões e 800 milhões de reais. E de IPTU, 1 bilhão e 900 milhões de reais. Isso faz falta. Para tentar recuperar todo esse dinheiro, a prefeitura entra com 25 mil ações de cobrança por mês na justiça. Só um dos nossos contribuintes devedores nos deve 204 milhões de reais. A Prefeitura de São Paulo enviou à Câmara Municipal um projeto de lei que estabelece um programa de recuperação fiscal. Pela proposta que aguarda a votação, as empresas que estão devendo ISS poderiam parcelar a dívida em até 120 meses. Para os comerciantes, a medida ainda não é suficiente. Eles querem a criação de uma área livre de impostos para atrair novos negócios. Uma espécie de zona franca e trouxéssemos essas empresas que operam em São Paulo, mas têm a sua sede em outros municípios para pagar menos impostos, voltassem para São Paulo. O irmão e secretário parlamentar do vereador José Izar foi preso em flagrante nesta sexta-feira. Ele exigia que um funcionário devolvesse parte do salário. Williams Izar há tempos vinha confiscando salários e tickets de refeição dos funcionários de gabinete. E foi um desses funcionários que fez a denúncia. Ele era obrigado a entregar todos os meses R$4.000 ao irmão do vereador. A acusação é exatamente essa, que era exigido essa percentagem do salário. Cada funcionário tem um salário, uma faixa salarial, então cada um tinha uma percentagem que passava. Williams Izar foi indiciado por peculato, apropriação de bem público e concussão, que é a extorsão cometida por funcionário público. Foram apreendidos ainda no gabinete R$3.000 e vales-refeição no valor de R$968. Provavelmente vai se reservar o direito de falar em juízo e vai demonstrar, na polícia vai falar isso em juízo. Crime inafiançável. A Agência Nacional de Petróleo nega, mas até os donos de postos de gasolina denunciam que os combustíveis estão adulterados. A Associação dos Revendedores de Combustível do Paraná está combatendo a adulteração. Os donos de postos que entram na campanha recebem uma faixa garantindo a qualidade do produto que eles vendem. Agora, os revendedores estão atacando a pirataria com o Disque Denúncia. O sistema já está funcionando e recebendo reclamações. Coloquei gasolina no posto e o meu carro teve problemas. Tive que trocar velas, limpar carburador. O problema da adulteração de combustível é grave. A Polícia Civil e a Promotoria de Defesa do Consumidor já investigam o caso. Segundo o presidente da associação, mais da metade do combustível vendido em Londrina está adulterado. Londrina está num caos total no setor de combustível. Hoje, o combustível adulterado em Londrina representa um dos maiores índices no país. Rio Grande do Sul em alerta novamente. O governador Olívio Dutra pede ao governo federal que aumente a vigilância na fronteira com o Uruguai por causa da febre aftosa. Paraná e Goiás já aumentaram a fiscalização contra a carne clandestina. Agora é a vez de Minas, onde 60% do produto
no mercado estão irregulares. Os dados são do Instituto Mineiro de Agropecuária. Entre 60% e 70% da carne bovina consumida em Minas Gerais é procedente de abatedouros clandestinos. No interior do estado, a carne clandestina é comercializada livremente e fica exposta em locais inadequados, sujeita a todo tipo de contaminação. Em Frei Inocêncio, cidade que reivindica o título de capital da carne de sol, o único abatedouro foi interditado pela prefeitura há mais de um ano. Teófilo Otoni, por exemplo, o único frigorífico da cidade, é responsável pelo abate de 25% do gado consumido. Os outros 75% são abatidos clandestinamente. Sem poder contar com a ajuda da fiscalização, o consumidor é obrigado a correr o risco. Nós arriscamos porque a gente não pode ficar sem a carne, né? Todo mundo gosta e quer comer essa carne. Governo fecha o cerco aos planos odontológicos e de saúde. 200 processos e 60 multas foram aplicadas só no primeiro semestre. No Brasil, o mercado de odontologia de grupo fatura por ano 240 milhões de dólares. Existem pelo menos 250 planos odontológicos no país que atendem 3 milhões de usuários. Quando Daniel Graziani decidiu fechar um contrato, confiou na propaganda, mas se esqueceu de checar a situação do plano. Não procurei informações porque eu achei que era uma firma que estava bem conhecida, né? Resultado: nada de tratamento e dinheiro perdido. Eu acho que a maioria das pessoas que compraram esse plano não sabia disso também. Confiaram na propaganda. O plano de saúde que lesou Daniel é alvo de mais de 30 reclamações no Procon de São Paulo. O material de divulgação é amplo, mas esta certidão mostra que a empresa foi aberta com um capital inicial de apenas R$5 mil. A facilidade com que qualquer pessoa pode abrir uma firma para oferecer planos de saúde pode ser a causa de tantos usuários sendo lesados. Para qualquer plano de saúde poder funcionar, precisa ter o registro na Agência Nacional de Saúde. Desde que foi criada em janeiro deste ano, a agência, que tem poder de fiscalização, já julgou mais de 200 processos e aplicou mais de 60 multas por irregularidades no mercado. Ele deve verificar se tudo que foi oferecido verbalmente pelo vendedor consta do contrato. Ele deve pedir uma cópia do contrato, não assinar o contrato deixando espaços em branco. A esperança de Daniel ser indenizado pode estar no poder de atuação da Agência Nacional de Saúde. Nós notificamos a empresa e, se porventura não tem nenhum retorno disso, aí a gente entra num regime especial, ou seja, a gente vai verificar a possibilidade de pedir uma liquidação extrajudicial dessa empresa. O que muita gente joga no lixo em época de eleição vira museu particular para um delegado de São Paulo. Entre uma diligência e outra, ele coleciona objetos raros distribuídos em campanhas políticas. Às vésperas da eleição, a população não aguenta mais tanta sujeira ou brindes baratos distribuídos pelos candidatos. Boné já, e lixa, esmalte, aí já recebi. Eu jogo fora. Bons tempos eram aqueles em que o candidato gastava mais para que o eleitor tivesse uma lembrança duradoura. O delegado Manuel Camassa faz parte deste saudoso tempo. A gente viaja num tempo examinando, é um material que não tem valor expressivo nem intrínseco, entretanto, tem um grande poder de ter muitas horas de entretenimento. A coleção começou há 15 anos, com os bônus dados aos eleitores que contribuíam com os candidatos. Mas o contrário também acontecia. Getúlio Vargas distribuía dinheiro de verdade com a imagem dele carimbada. Hoje o material empobreceu, do metal se passou ao plástico, da flâmula, que era o pano, passou para o papel e assim por diante. As peças mais antigas são da década de 30. Medalhas de prata do Partido Comunista com Luiz Carlos Prestes. Na época, quem tivesse uma destas podia ser preso. A coleção do delegado não para de crescer. Dos políticos atuais, Dr. Camassa guarda peças que lembram escândalos, como um pente do deputado caçado Hanna Garibe ou uma agenda telefônica do vereador Vicente Viscomi, preso por corrupção. A cada eleição eu saio à cata, muitas vezes mudo até o meu percurso para passar em algum local onde estão distribuindo algum tipo de brinde. Das andanças, as maiores conquistas foram este lápis da década de 50, quando Ulisses Guimarães ainda tinha cabelo, e uma caixa de fósforo com o ator Paulo Gracindo, candidato a vereador. Mas a vedete do acervo é a vassoura.
que prometeu varrer a corrupção. Foi um dos últimos carismáticos na política, então não precisava ser janista para ser um grande admirador do Jânio Quadros. No próximo bloco, falamos da revolta pela cobrança da CPMF atrasada e também sobre eleições. Até já. Você tem mais 2 bons motivos para comprar a telecena de 9º aniversário. É que a partir de agora você pode ganhar 2 carros 0 km no prêmio Roda da Fortuna. Por isso, compre a nova telecena. Ela mudou, os seus prêmios e chances aumentaram e você concorre a 2 Renault Clio 1.0 durante um ano. Telecena de 9º aniversário. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. Telecena, agora com 2 carros nas rodas da fortuna. O programa Livre está de arrepiar. Bruxos de verdade, sustos, feitiços, surpresas, uma noite do espanto. Hoje à noite, eu e os monstros do Castelo dos Horrores estaremos assombrando o programa Livre. Hoje, a bordo do Jornal do SBT, no programa Livre. Professores e servidores da Rede Estadual de Ensino de São Paulo vão receber 14º salário. No começo do ano que vem, a categoria ganhará um abono entre R$ 1.500 e R$ 3.000. Um lembrete importante, quem não votou no primeiro turno pode votar normalmente neste domingo, mesmo sem ter justificado o voto. Confira as dicas do Tribunal Eleitoral. Tudo pronto para o segundo turno das eleições em São Paulo. Neste sábado, as 14 mil urnas vão ser distribuídas nos colégios eleitorais da cidade. 84 mil pessoas vão trabalhar no domingo para atender os 7 milhões de eleitores da capital. Já no estado, 40% dos eleitores voltam às urnas. Para o segundo turno não vai haver mudanças no sistema eletrônico de votação, mas o TRE acredita que desta vez o resultado sai ainda mais rápido. Acredito que também até os 30 minutos da segunda-feira já tenhamos pelo menos uma panorâmica bem definida de quem será o novo prefeito na cidade de São Paulo e naqueles municípios do estado onde haverá segundo turno. O TRE também acredita que o andamento das eleições no segundo turno na capital seja mais tranquilo. Só em São Paulo, no primeiro turno, 691 urnas foram substituídas e 9 passaram para manuais. Mais de 100 candidatos entraram na justiça com recurso para a recontagem de votos, alegando fraude. Fica mais difícil uma fraude na urna eletrônica? Eu digo impossível, não é? Até prova em contrário. Porque muitos falam, mas não demonstram. E a urna eletrônica, ela é aberta para auditoria aos partidos políticos, aos candidatos e ao povo em geral. Outra preocupação do TRE é com relação à justificativa de voto. Tem gente cobrando pelo documento, por isso o eleitor deve ficar atento. Quem não justificar o voto em 2 meses, além de pagar multa, fica impedido de deixar o país, de prestar concurso e também de concorrer à licitação pública. Moradores de Brasília escapam da cobrança de juros e multas da CPMF atrasada. O correntista brasiliense que deixou de pagar a CPMF no período de 4 a 9 de agosto do ano passado vai ter de pagar o valor referente aos 0,38% sobre o movimento bancário daquele período. Os bancos estão autorizados a descontar o valor da conta corrente ou poupança, dependendo da movimentação feita. Uma liminar da 15ª Vara Federal garante aos brasilienses pagar apenas o valor devido da CPMF, sem a multa de 20% e sem os juros. O valor arrecadado será depositado em juízo, já que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF, ainda não decidiu se os contribuintes devem ou não pagar o imposto à receita. Se o TRF decidir a favor dos contribuintes, o dinheiro será devolvido aos correntistas. Presidente Fernando Henrique afirma que a classe média não será prejudicada com o aumento de impostos para reajustar o salário mínimo. Ele ainda estuda fórmulas para conseguir recursos. Mas o governo não se conforma com a decisão do STF, que chegou 4 anos atrasada.
quando ficou pronto o plano de cargos e salários da categoria. O ministro Paulo Costa Leite disse que estão querendo jogar o Poder Judiciário contra a opinião pública. Uma decisão inédita para a classe artística. A Justiça do Paraná determinou que a Ordem dos Músicos é inconstitucional e que não é mais preciso regulamentar a profissão de músico. A partir dessa decisão, todos os músicos brasileiros vão poder recorrer à justiça para não pagarem mais a taxa à Ordem dos Músicos, que nos últimos 30 anos tem sido obrigatória. Isso aconteceu porque 2 profissionais de Curitiba entraram na justiça querendo o direito de exercerem livremente a profissão. E um juiz deu ganho de causa aos 2 profissionais. Da maneira como a Ordem dos Músicos tem sido administrada nos últimos anos, ela simplesmente não tem representado a categoria dos músicos. É a regulamentação da profissão. Senão qualquer um é músico. Eu gostaria de saber se qualquer um pode ser médico ou pode ser advogado. É muito difícil avaliar um músico simplesmente por um teste ou simplesmente por um diploma. Porque como é que você vai questionar, por exemplo, o talento de um Djavan? Você vai obrigar o Djavan a fazer um curso de música e tirar o documento da ordem? Hebe Camargo volta às origens e estreia programa de rádio em São Paulo. Hebe vai alegrar os domingos ao vivo pela Nativa FM. Muita informação, dicas e música de boa qualidade. Assim vai ser Hebe e Você, um programa que marca a volta de Hebe Camargo ao rádio. A gente vai fazer um programa super agradável, domingo as pessoas estão em casa, rádio todo mundo tem, em todo lugar, né? Mesmo que esteja preparando o almoço, o radinho está ali acompanhando, porque a televisão nem sempre você pode ficar parada olhando. Todos os domingos, a partir do dia 5 de novembro, do meio-dia às 2 da tarde, Hebe vai ter um encontro com os ouvintes paulistas e cariocas da Nativa FM. A gente escolheu essa data porque vai estar toda a família. E aí a Hebe conversa, ela é polêmica, ela é agradável, ela dá risada. Eu acho que vai ser bárbaro o programa. Para fazer o programa, a rádio montou um estúdio de gravação na casa da apresentadora. Na entrevista coletiva à imprensa, Hebe brindou com os amigos, cantou e recebeu o carinho dos artistas que agradeceram mais este espaço. Numa hora em que nós temos um foco da música brasileira, às vezes muito limitado, a Hebe é um refrescar, é um bálsamo que recebe todas as pessoas. Contar com ela no rádio é mais um espaço que a gente sabe que vai ser bom para os artistas e bom para quem está ouvindo também, que ela é maravilhosa, alto astral. Quase 1 tonelada de maconha é apreendida no Rio. Vamos saber mais detalhes daqui a pouquinho. Até já. No Conexão Sebrae deste domingo. A microempresa e os supermercados. Desenvolvimento local. Em Alto Paraíso, Goiás, a participação da comunidade ajuda a criar emprego e renda. Conexão Sebrae, neste domingo, às 8h15 da manhã. Quem leva vantagem no bolso tem um certo magnetismo natural. Itaú Card, o único cartão de crédito que tem um Itaú de vantagens. Desenho de última geração. Limpeza superior. Sensação extraordinária. Apresentamos a revolucionária escova dental Oral-B Cross Action. Suas exclusivas cerdas cruzadas Criss Cross penetram para descolar e remover mais placa do que as escovas dentais mais vendidas. Para dentes mais limpos e saudáveis, a nova escova dental Cross Action da Oral-B, a marca mais usada pelos dentistas. O Banco Real tem o que você mais procura em Internet Banking: segurança. Você precisa de alguém que te dê segurança. Senão você cansa. O Banco Real trouxe os sistemas mais avançados do mundo para você ir ao banco por todos os meios, a qualquer hora, em qualquer lugar, com toda a segurança. Você precisa de alguém que te dê segurança. Existem muitos bancos virtuais, só um é real. Abra sua conta. Um estranho paciente, uma inexplicável morte. Eu nunca vi nada parecido em toda a minha vida. Um dedicado médico
quer respostas. Tem muitas coisas estranhas nessa história. Estou dizendo pra esquecer. Mas está sozinho nessa procura e vai pagar um preço muito alto pela verdade. Não quero que ele saia vivo daqui. Medidas extremas. Eu tô ferrado, Johnny. Com Hugh Grant e Gene Hackman, nesta terça, 10 da noite, no Cine Espetacular. Violência no litoral sul de São Paulo. Pelo menos 2 presos saíram feridos durante uma rebelião. A tropa controlou a situação. Em Parelheiros, menores da FEBEM voltam a se rebelar. 6 monitores foram mantidos como reféns. Quase 1 tonelada de maconha apreendida no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, a droga pertence ao traficante Fernandinho Beiramar. Policiais do 4º Batalhão, em operação de rotina durante a madrugada, desconfiaram de uma Kombi abandonada nesta rua em São Cristóvão, próximo à Barreira do Vasco. Dentro do veículo foram encontrados 833 quilos de maconha prensada. A droga estava em sacos de farinha de trigo de um moinho paraguaio. A polícia diz que a maconha pertencia ao traficante Fernandinho Beiramar. O carregamento foi levado para a divisão de repressão a entorpecentes, onde vai ficar guardado até ser incinerado. Policiais rodoviários interditam estradas em protesto por melhores salários. O movimento em favor da gratificação de 90% deve continuar até que o governo federal atenda a reivindicação. Para conseguir apoio, os policiais procuram manter o motorista que está na barreira bem informado. Isso aqui é um movimento que a gente está fazendo, tentando reimplantar uma gratificação que a gente tem de direito. Foi estendido para outros policiais. Documentos e cargas são vistoriados com cuidado. Ruim mesmo para quem ainda tem muita viagem pela frente. Estou vindo de Cáceres, né? Bem longe de casa, vou indo para Londrina, né? Tem mais 650 quilômetros pela frente ainda. E o movimento deve crescer, já que em todo o país são mais de 8.000 policiais. No Recife, a Justiça considera a greve dos policiais militares ilegal. E no Paraná, policiais civis continuam de braços cruzados. Em Foz do Iguaçu, 99% dos policiais pararam. Eles optaram por não fazer manifestações e estão nos distritos, mas sem trabalhar. O maior problema acontece na cadeia pública, que tem capacidade para 168 presos e conta com 415. Com a greve, apenas um policial civil está de plantão e o perigo de uma fuga em massa assusta os moradores. Em Curitiba, 95% das delegacias não estão funcionando. Na maioria dos distritos, a situação é a mesma. Apenas um policial civil ficou no plantão cuidando dos presos e da segurança da delegacia. Só que quem precisou de atendimento encontrou a porta assim, trancada. Nós não temos condição de realizar qualquer tipo de atendimento porque o nosso pessoal se encontra em greve. Uma heroína brasileira em Sydney. Adria Santos conquista sua 2ª medalha de ouro nas Paralimpíadas. A atleta brasileira venceu a prova dos 200 metros rasos e ainda bateu o recorde mundial da prova. Na natação, Clodoaldo Silva ficou com bronze nos 50 metros livre. Pelé comemora 60 anos na Suíça e recebe homenagens dos grandes craques do futebol mundial de todos os tempos. O rei chegou à sede da FIFA em Zurique, na Suíça, acompanhado pelo presidente Joseph Blatter. Pelé foi homenageado por ex-craques como Michel Platini, Franz Beckenbauer e Roger Vilar. O aniversariante ganhou um presente em forma de taça do mundo e um bolo especial para pagar 60 belinhas. Feliz, o ex-jogador brasileiro disse que está enfrentando a velhice com serenidade. Exagero do Pelé. Com 60 anos, uma pessoa não pode ser considerada tão velha na velhice, não é? Greenpeace alerta: recifes de coral do Oceano Pacífico podem desaparecer rapidamente. O fim dos recifes de corais está relacionado ao aquecimento da temperatura global. A água quente destrói os corais, que morrem e se transformam em esqueletos brancos. Os efeitos desse aquecimento deverão começar em 20 anos. O relatório do Greenpeace assustou moradores das ilhas do Pacífico, que vivem basicamente da pesca e do turismo. Um alerta que também preocupa o mundo. Crise em Israel e o novo filme de John Travolta. Voltamos daqui a pouquinho com as notícias internacionais.
Ana Maria é boa amiga, ótima pessoa. Sabe tudo sobre as melhores opções de investimento e nada sobre boliche. Não perca a oportunidade de falar com ela na hora de aplicar seu dinheiro, mas nunca sobre técnicas de boliche. HSBC, todo o nosso talento dedicado a oferecer as melhores oportunidades para você. Ele foi o grande líder do século. O homem que soube tomar as decisões que mudaram a história e o mapa mundial. Soube formar a aliança que venceu o maior inimigo da humanidade. Não havia ninguém melhor que Winston Churchill para inspirar nosso novo símbolo. O V de Vitória, agora é o V de Valor Econômico. O jornal que traz tudo para você ser um vencedor no mundo dos negócios. Tchau, amor. Não tá esquecendo de nada? Esquecendo? Celular. Obrigado, amor. Quem tem BCP Link tem lembrador. Tem também BCP Help. Por favor, eu preciso urgente de... Nossa, que linda! Olha, o cartão a pessoa disse que vinha direto. E pode receber e-mails no celular. Que sorte, não? BCP Link, para você se mover com o mundo. Você já viu o banco comemorar a primavera? Não? Então passa na nossa Caixa. Todos os anos ela faz a campanha da primavera e deixa as agências cheias de flores para receber você. Assim fica muito mais gostoso sacar dinheiro, fazer financiamentos, aplicações. Nossa Caixa, o novo Banco de São Paulo. A nossa Caixa está renovando mesmo os ares de São Paulo. Fórmula Mundial. Na hora da decisão, o Brasil está na frente. Mas 4 pilotos brigam pelo título na última corrida da temporada. Gilles Ferran, Adrian Fernandes, Paul Tracy, Kenny Bragg. Quem vai ser o campeão? 500 milhas da Califórnia. Narração Theo José. Neste domingo, após o programa Silvio Santos. Fórmula Mundial. Só aqui, no SBT. Mais um dia terrível no Oriente Médio. 4 palestinos morreram na Cisjordânia. Manifestantes palestinos incentivaram novos ataques suicidas contra os israelenses. Eles voltaram a atacar com pedras os soldados israelenses que responderam com balas reais. Agora o número de mortos subiu para 137 num único mês de violência. Mais de 5.000 pessoas saíram feridas. Em Israel, o primeiro-ministro Ehud Barak está mais tranquilo. Ele conseguiu acordo com o Likud, partido de direita, para se manter no poder. A aliança fortalece também as posições contra o acordo de paz. FBI investiga invasão de hackers na rede interna da Microsoft. Os hackers usaram um vírus para ter acesso aos arquivos da Microsoft e roubar novas versões do Windows e do Office. A empresa negou a pirataria, mas admitiu espionagem industrial neste caso. A ameaça de bomba assusta funcionários do governo russo. Uma ligação anônima alertou para a explosão na sede do governo, mas a polícia não encontrou sinal de explosivos. Governo do Sri Lanka é acusado de massacre a 26 menores infratores. Eles estavam internados num campo de reabilitação. Todos pertenciam ao grupo separatista Tigres do Tamil. Juiz argentino pede a extradição do general Pinochet. Ele é acusado do assassinato de um ex-general chileno em território argentino há 26 anos. Agora, cinema. John Travolta monta plano ambicioso para ficar rico no filme Números da Sorte. Homem do tempo de um canal de TV à beira de perder tudo, John Travolta arma um plano para ser o único ganhador do milionário prêmio da loteria. Para isso, ele vai ter a ajuda da garota que realiza os sorteios. Quando tudo parecia estar bem, acontece a reviravolta, cheia de perigos e emoção. A história é baseada em fato real, que aconteceu nos Estados Unidos há 20 anos. Here we go. Ready? Go. Neste domingo, o SBT Notícias acompanha a votação em todo o país com flashes e na programação. E logo após o programa livre, um resumo completo das eleições com análises
e os depoimentos dos novos prefeitos. Bom fim de semana.